Jacareí recebe carreta da mamografia até o próximo sábado, dia 21. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, está com mais de 200 mil vagas para 2020. Palestra sobre o novo coronavírus alerta servidores da Câmara Municipal sobre a importância da prevenção. Hoje vamos receber o professor universitário Ramon Faria para falar sobre a Bolsa de Valores. E também a contadora Jéssica Talita para conversar sobre o imposto de renda. Segunda-feira, 16 de março, e começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira começando aqui a semana em Jacareí. É sempre um prazer ter a sua companhia conosco. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais aqui. Eu vou estar lendo as suas perguntas. Você pode mandar suas perguntas para os nossos convidados. Nos acompanha. E comigo hoje eu tenho a Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Cibele. Bom dia para você de casa. Lembrando que você é nosso convidado especial e o Bom Dia é feito para deixar você muito bem informado sobre o que acontece aqui na nossa cidade. Então, se você viu alguma coisa interessante, conhece uma história bonita e quer ver aqui na TV Câmara, mande pra gente sua sugestão de pauta. Agora a gente confere o que foi destaque nesses últimos dias na nossa região e também no cenário federal no Giro de Notícias. E a primeira informação é do Diário de Jacareí. Vigilância Saúde de Jacareí realiza ações de prevenção ao coronavírus. A Prefeitura realiza ações informativas sobre o coronavírus, o Covid-19, e neste mês, por exemplo, profissionais da rede de ensino assistiram a palestra sobre esse assunto. De acordo com a vigilância, é necessário que a população tenha conhecimento do que realmente pode vir a ser um caso suspeito de coronavírus, para que não sejam criados alardes falsos e para que as notícias falsas não sejam propagadas. Então tá aí a Prefeitura alertando você para que tome cuidado sim, mas que nem todo resfriado, nem toda pessoa espirrando por aí é um caso de coronavírus, né? Porque muitos alardes e até alguns alardes, algumas fake news têm sido propagadas por aí, então vamos ser cuidadosos em relação a isso. Só lembrando, Cibele, que até sexta-feira Jacareí tinham 4 casos suspeitos, porém até agora nenhum confirmado. Então Jacareí não tem ainda nenhum caso de coronavírus confirmado. Muito bem, próxima informação do Vale. A Prefeitura de Jacareí omite demanda reprimida para a saúde. Isso mesmo, esses dados foram solicitados pelo jornal O Vale na primeira quinzena do mês de fevereiro. Questionado, o governo do prefeito Zé Santana informou só as áreas em que as filas são maiores. A mais longa hoje no município é do ultrassom de articulação. Na fila de espera tem mais de 4 mil pacientes e a demora para conseguir realizar esse exame é de 1 ano e 3 meses. Consultas como oftalmologista, por exemplo, demoram cerca de 9 meses e tem mais de 6 mil pessoas esperando, sendo que 385 aguardam a cirurgia de catarata. Tá aí as dificuldades da saúde enfrentadas aqui no nosso município. Informação agora da agência Senado. Senadores apresentam propostas para enfrentar pandemia do coronavírus. Um dos projetos de Randolfo Rodrigues, que você vê aí à esquerda na foto, obriga as seguradoras a honrar apólices em caso de pandemias como a do coronavírus. Já José Serra, que você vê aí à direita, protocolou um projeto que permite ao Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador prolongar o seguro-desemprego em casos epidemiológicos emergenciais. A medida é recomendada pelo Fundo Monetário Internacional para reduzir danos sociais e econômicos de surtos como o que a gente está vendo atualmente. Próxima informação da Câmara dos Deputados. Frente vai atuar para aprovação de projetos sobre propriedade intelectual. Isso mesmo, essa deputada que você vê aí na foto, a Mariana Carvalho, é a coordenadora desse grupo
e eles esperam avançar na aprovação de propostas que beneficiem o setor. Aprovado no final do ano passado, no final de 2019, uma das prioridades é o projeto que cria o pedido provisório de patente com requisitos simplificados e também prazo de vigência. A proposta ainda está em análise na Comissão de Constituição e Justiça lá em Brasília. E a última informação é da Agência Brasil, a EBC. Desemprego afeta 29,5% de quem se formou há até 3 anos, diz uma pesquisa. Pelo menos 29,5% das pessoas que concluíram a graduação há até 3 anos ainda não conseguiram o primeiro emprego. E os que terminaram o curso há mais tempo e ainda não entraram no mercado de trabalho são 8,8%. Os dados são da pesquisa de empregabilidade do Brasil do Instituto Semesp. Foram entrevistados pouco mais de 9.400 egressos do ensino superior brasileiro de 14 de outubro a 30 de novembro e, segundo essa pesquisa, lideram aí esse ranking de desempregabilidade os cursos de administração, direito e, por fim, ciências biológicas. E nos últimos dias, a economia mundial vem enfrentando grandes desafios. Para entender como tudo isso impacta no nosso dia a dia, estamos recebendo Ramon Faria, que é investidor e professor universitário. Seja bem-vindo, Ramon. Bom dia, obrigado pelo convite, agradeço. Momento propício, né, para a gente falar de economia, de investimento, numa época que a gente vive um caos, acho que a gente pode colocar assim, né, Ramon, na economia mundial. A gente olha mais para o Brasil, mas é na economia mundial. Para começar, para que as pessoas consigam entender, isso tudo se deve só ao coronavírus ou tem todo um pano de fundo diante desse caos na economia? Na verdade, se nós pegarmos e analisarmos economicamente e politicamente, o coronavírus ele foi um estopim. Não só o coronavírus, nós temos também a trava de preço, a guerra de preço da Arábia Saudita e a Rússia com o petróleo, mas tudo se deve a de fato algo inesperado, nós chamamos uma crise de crédito. Falta crédito no mercado, a política econômica não está bem e nós analisamos economicamente, a Bolsa de Valores vinha batendo recordes e recordes atrás do outro sem ter um motivo plausível. Então nós vimos isso, um certo otimismo sem motivo. E a Bolsa, quando corrigisse esse otimismo, a gente saberia que haveria uma queda brusca. O coronavírus ele alavancou essa queda. De fato, ele deu uma percepção negativa para o mercado. Então os investidores, na área de investimento, nós retiramos o nosso dinheiro da bolsa de renda variável e para colocar em renda fixa, porque a renda variável ela caiu exorbitante. Nós tivemos na semana passada 4 circuit breakers, ou seja, a bolsa travou no mundo inteiro, isso jamais aconteceu na história da Bolsa de Valores mundial. E esses dados nos remetem à seguinte situação. A economia, de fato, o coronavírus foi justamente o causador da crise econômica ou, de fato, havia algo atrás que ensejou tudo isso? E nós analisamos e nós vimos que países como a Itália, países como os Estados Unidos, nós vivemos uma crise de crédito. A Itália, agora pegamos o balanço dela, está com 200% quase do PIB de dívida bruta. Japão, 250% de dívida bruta. Então, quando nós vemos a crise de 2008, que aconteceu toda o subprime, a bolha imobiliária, em vez do governo tomar medidas de precaução, de cautelas, de contenção de gastos orçamentários, injetaram muito dinheiro na economia, sem lastro. E esse dinheiro, uma hora ou outra, no momento ele acalma a euforia, mas chega uma hora que isso tudo vem à tona, como está vindo agora. Então, investidores mais precavidos estão tirando dinheiro da renda variável. Em contrapartida, o Banco Central diminui cada vez os juros de renda fixa. Isso desestimula as pessoas a colocarem dinheiro na renda fixa, mas também nos estimula agora a renda variável, porque pessoas não vão colocar o seu dinheiro num jogo de aposta como está sendo agora. A bolsa cada dia mais em queda. Então, nós analisamos o cenário coronavírus, ele foi o estopim para uma crise de crédito que nós chamamos. A escola austríaca já classifica essa crise de crédito há algum tempo e agora nós estamos só aguardando o momento de ser alardado isso pelos bancos centrais. E nós estamos vendo agora, ontem o Banco Central americano, o Federal Reserve, injetou 700 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares na compra de títulos do Tesouro Americano e também 200 bilhões na compra de hipotecas de famílias. Isso daí dá liquidez ao mercado, incentiva investidores a colocarem dinheiro no mercado. Mas Nasdaq, Dow Jones, bolsas americanas entenderam mal, não entenderam com bons olhos isso. Por quê? A bolsa americana
O Federal Reserve, o Banco Central Americano, haveria uma reunião na quarta-feira agora oficial do Banco Central Americano, dia 18, para injetar nova liquidez ao mercado. No entanto, adiaram para domingo. E é a segunda vez nessa semana que injetam. Então, o mercado, os investidores analisaram isso com pessimismo total. Por que não poderia aguentar mais 3 dias para que o Banco Central fizesse isso? Alguma coisa de fato está acontecendo que nós, investidores, não sabemos? Então, nós vimos com maus olhos isso e hoje, de novo, Nasdaq, Dow Jones e petróleo caindo fortemente com um possível circuit break hoje. A Bolsa de Valores deve estar abrindo, já abriu agora, provavelmente vai também hoje abrir em queda forte e agora os investidores não adianta medidas assim, vamos dizer, a longo prazo, tem que ser imediatas, a curto prazo, para que voltemos de novo a comprar novas ações, para voltarmos ao mercado, dar liquidez ao mercado. Então, o cenário econômico hoje ele é um cenário de crise, sim, podemos dizer que de fato é uma crise econômica. Agora, Ramon, falando para leigos, por exemplo, como eu, supondo que eu tenho um dinheiro e já não dá para fazer qualquer aplicação, não dá para mim guardar, aplicar numa bolsa, não dá para mim aplicar numa renda fixa. Você disse que vai ter uma lucratividade menor, se foi isso que eu entendi. Sim. Então, para a gente o pessoal que está nos assistindo, ele tem um dinheirinho, vai guardar, vai fazer o que com esse dinheiro, que a gente já sabe que poupança não vai ser? Sim, a poupança hoje ela está abaixo da inflação. Tesouro Selic, que é a renda fixa mais segura hoje, temos alguns investimentos de renda fixa que dão um pouco mais que a inflação, mas lucrativos não são. E o governo agora cada vez mais desincentivando a renda fixa para que as pessoas aportem dinheiro na renda variável, porque a economia se move pelo mercado de capitais. E, no entanto, mas não que o mercado esteja tão pessimista assim. Há empresas sólidas e boas. Nós dizemos assim, investidores que pensam a longo prazo vão colocar dinheiro em empresas sólidas, que acreditam que vão crescer. Então, nós vamos pegar empresas do ramo farmacêutico, a Fleury, por exemplo. Temos outras empresas que estão fortes no mercado. Então, há possibilidade de ganhos na renda variável, na Bolsa de Valores e seguros, tão seguro quanto a renda fixa. No entanto, nós apenas aconselhamos que estudem o mercado, estudem as empresas que não estão sofrendo choque. Nós não vamos indicar ações de empresas que estão diretamente afetadas em commodities, por exemplo, que são dolarizadas, mas assim empresas que têm um crescimento, um balanço plausível, empresas sólidas de mercado. E agora, nós, com essa crise, isso tudo gera oportunidade. E agora as empresas, como se o mercado nos tivesse dado uma Black Friday na compra de ações. Muitas ações de fato estão baratas e caíram muito já. Então, há uma possibilidade de o mercado voltar à tona, mas devagar. Nós falamos assim, o investidor consciente, ele vai sempre pegar pouquinho do seu capital, 0,5% ao mês, e vai fazendo compras ao longo do tempo, vai analisando o cenário econômico e vai sempre colocando de pouquinho em pouquinho, nunca de uma vez só, nunca, ainda mais agora, no mercado tão volátil como está. Nós pegamos o índice VIX, que é o índice que mede a volatilidade e o medo dos investidores. Esse índice subiu mais de 100%, ou seja, os investidores eles estão com uma agressão total de tira dinheiro, coloca dinheiro, ou seja, o mercado está muito volátil. Mas há empresas sim muito boas para se investir, há empresas sólidas, a gente só precisa de uma análise mais profunda e a longo prazo. Hoje nós falamos, quem quer colocar dinheiro hoje a curto prazo apenas são especuladores de dinheiro, aquelas pessoas que estão querendo especular dinheiro no curto prazo e retirar, com altíssimo risco. Mas investidores a longo prazo eles vão ter empresas saudáveis e agora o mercado deu um desconto para nós nas ações, vamos dizer assim. É um momento bom sim para colocar aos poucos em ações, não colocar todo o capital ou todo o valor que você tem investido. Embora a poupança dê rendimentos muito baixos e o tesouro também não esteja agradável, eles têm liquidez. Então você tem troca fácil de moeda e você não tem uma perda significativa. A gente fala, a Bolsa de Valores é um mercado de altíssimo risco, ainda mais hoje, nesse momento, e a gente fala para ter cautela. Pessoas que poupam seu dinheirinho suado, economizado, não colocar de uma vez na renda variável, de sempre deixar a maior parte em renda fixa e vai colocando aos poucos na renda variável. Nós fazemos um preço médio e sempre comprando e analisando o cenário econômico. Só para o pessoal entender, qual a diferença entre renda fixa e renda variável? A renda fixa, hoje é um atrativo porque, por exemplo, o Tesouro Direto, com a renda fixa mais conhecida hoje, o governo te promete um percentual ao ano, hoje está dando na média de 4,5% ao ano, e essa renda você pode
é um título e você tem a garantia que o governo vai te pagar, porque você compra a dívida pública do governo e o governo te promete esse percentual ao ano e no final quando você executar a ordem e quiser vender, você vende a qualquer momento, o governo liquida, é garantido, ou seja, você tem uma renda e ela não varia. Ou seja, se você comprar ela, o governo te prometer 4,5% ao ano, no final do ano, no final de 12 meses, você vai ter aquele valor. A renda variável é ao contrário. Você pode investir R$1.000 e você perder 20%, 30% do seu patrimônio, ou você pode investir R$1.000 e ganhar 30%, 40% do seu patrimônio investido. Ela varia de acordo com a performance da empresa e a performance da Bolsa de Valores e a economia mundial. E assim, a renda variável, qualquer ruído econômico, ela sente e ela varia tanto para baixo quanto para cima. Por isso que a renda variável ela tem que ter, se você vai colocar o seu dinheiro suado na renda variável, você tem que ter noção de que ela, muitas vezes as pessoas enxergam que ela tem que aguentar o fôlego do mercado cair e subir, porque o mercado ele sobe, mas ele não sobe em linha ascendente, ele vai fazendo caídas e subidas, e o investidor a longo prazo tem que ter estômago para aguentar essas caídas e reversões do mercado, e que pessoas assim, às vezes, elas não aguentam. Nós falamos assim, investidores de renda variável, além de ser estrategistas, tem que ser muito mais psicologia fria com dinheiro do que propriamente, vamos dizer assim, ser nós somos, aliás, frios com dinheiro. Para nós, assim, se você perde dinheiro hoje, amanhã nós podemos ganhar em outra coisa. Então, a renda variável, ela infelizmente te proporciona ganhos exorbitantes, mas também as perdas quando vem. Nós vimos bilionários quebrando essa semana. Bilionários. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre economia, sobre Bolsa de Valores. O Real Futebol Clube oferece aulas de futebol de areia para crianças que moram em um bairro aqui da cidade. No bairro Jardim Real, na região leste de Jacareí, existe um projeto que vem melhorando um pouco a vida das crianças que moram ali. Há 5 anos, o Real Futebol Clube faz aulas da modalidade no campo de areia, uma das poucas diversões aos moradores locais. As crianças têm o horário que vai para a escola e depois eles ficam ansiosos andando para a rua, né? E geralmente a rua não ensina nada de bom, né? Então a ideia foi essa, foi reunir as crianças numa brincadeira e a brincadeira foi crescendo e tomou essa proporção. O time do Jardim Real, que compreende várias categorias por faixa etária, é mais antigo. Existe há quase 15 anos. E já ganhou alguns troféus, como esses, e tudo foi registrado em álbuns de fotos, que as crianças não se cansam de ver. Para elas, fazer parte dessa escolinha de futebol significa uma esperança de futuro. Eu estava na escola, encontrei várias pessoas falando de ter treino em Jardim Real. Aí como eu morava aqui, me interessou. Aí eu falei com a minha mãe, aí no mesmo dia eu desci aqui, comecei a jogar bola, conheci várias pessoas e isso foi agravando em mim, eu quero levar isso para minha vida. Aprendi vários jeitos de jogar bola, aprendi a fazer jogadas, ir pro jogo e tudo. E o campo aqui é bom? O que precisa mais melhorar no campo? Fazer o grama que quando chove fica água, também fechar por cima, caso que ficava batendo sol. As aulas são dadas durante a semana, nunca coincidindo com o horário da escola dos meninos e das meninas, que também participam do projeto. Além de aprenderem a prática do esporte, ensinados por um professor que faz às vezes de técnico e treinador, o projeto social do Jardim Real ainda participa de algumas competições municipais. A maioria, os pais trabalham, né? Tem criança que tem só a mãe, que vive só com a mãe. Então, nesse projeto de futebol, eles se encontram um pouco, né? E eu acho mais fácil você trabalhar com a criança aqui fora, né? Do que, sei lá, ir para um outro caminho diferente que não é muito bom, né? O Jardim Real é um bairro com muitas carências e o projeto social do time de futebol tem dado um pequeno alívio à população local, principalmente às famílias, cujos filhos são integrantes das aulas. E as crianças também organizam eventos solidários.
Antigamente estava mais fluente, só que parou, aí voltou. Mas, tipo assim, era segunda, quarta e sexta, todo dia treino. E eu fui me apaixonando pelo futebol. Nunca gostei. Quando eu comecei, fiz grandes amizades e eu vi que era uma coisa boa para minha vida. Olha, em época de Dia das Crianças e Natal, você precisa ver a reunião, porque eles ficam toda hora batendo no portão perguntando: esse ano vai ter festa? Porque a gente faz a confraternização, né? Então, eu sei lá, eu me sinto realizada, eu me sinto feliz. Ao lado das crianças, eu volto a ser criança também, sabia? Nossa, eu fico triste quando não tem jogo. Uma notícia boa em meio a esse caos, né? Ramon, a gente viu o ministro da Economia, Paulo Guedes, falar há alguns dias que uma das soluções para essa crise seriam as reformas, né? A tributária, enfim. Porém, isso, como você mesmo falou no começo, a gente precisa de ações imediatas para que a gente consiga resolver agora. E as reformas vão passar por processo de votação, é a longo prazo. Como é que isso a gente consegue encontrar um equilíbrio, né? De fato, essas reformas podem ser a solução ou não? A gente precisa resolver isso agora. O mercado agora, de imediato, ele precisa de liquidez, ele precisa de dinheiro injetado, porque todos os investidores tiraram dinheiro e os que não tiraram dinheiro perderam dinheiro. Então, o mercado faltando crédito. Paulo Guedes, essa semana, anunciou um pacote de medidas de liberação do FGTS, a Caixa Econômica está para liberar 75 bilhões de reais em linhas de crédito, imobiliário, consignado. O aposentado vai receber agora a parcela em abril, a primeira parcela, e se der vai adiar. Isso, o 13º. Então, algumas coisas imediatas estão surgindo. No entanto, as reformas, como você mesma disse, vai demorar. No entanto, isso gera otimismo, gera uma percepção de que nós podemos reverter esse sinal de queda para um sinal de alta, de otimismo, de euforia, para que o mercado volte. Só que, no entanto, até a reforma sair do papel para ir para o Congresso, para ir ser votada, isso daí vai demorar muito. E nós agora precisamos de medidas emergenciais, medidas que cubram o rombo que a Bolsa de Valores deixou. Estava conversando agora, né? Dow Jones, Nasdaq, as bolsas de valores nunca tiveram quedas tão abruptas assim como o crash de 96, o crash de 1929, que foram a Grande Depressão. Ou seja, crises muito graves que aconteceram e nós estamos passando por isso de novo. E a gente está falando de um século atrás, nós né? A gente estamos está revivendo um século depois, meio que uma situação similar à quebra da Bolsa de Valores de 29. Sim, então nós estamos vivendo crises dramáticas, né? E nós podemos colocar que essa, de fato, vai vir com uma crise. Nós não sabemos o tamanho do rombo ainda, mas sabemos que ainda há possibilidade de mais quedas, de mais, vamos dizer assim, de mais pessimismo no mercado. O mercado, ele não está, o mercado, quando digo investidores, a economia no todo, não está assimilando bem certas medidas dos bancos centrais, que estão sendo boas. Nós podemos afirmar que os bancos centrais estão injetando dinheiro na liquidez na economia, mas nós não estamos enxergando com bons olhos porque essas medidas estão vindo muito desesperadas. Então, quando algo vem assim desesperadamente, nós enxergamos que as coisas estão fora do normal. Então, nós podemos afirmar que de fato estamos em crise econômica mundial, não uma crise nacional, e essas crises elas estão vindo decorrência não só do coronavírus. O coronavírus, para vocês terem uma ideia, ele está impactando tanto a economia mundial que há empresas como a Flyer, é uma empresa do Canadá, entrou em falência, decretou falência esse mês. A British, a empresa que ela está para, se ficar agora mais uns 2 meses, ela pode anunciar uma falência também. Empresas do ramo de aviação, elas vão sofrer um impacto muito negativo. Nós estamos prevendo que o balanço do próximo trimestre seja um balanço sangrento para o ramo de aviação. Tá? Não só de aviação, os serviços, turismos, na área de hotéis. E isso daí gera um impacto econômico muito grande, porque tem cidades e países que só vivem disso. Então, nós imaginamos que um setor aéreo de aviação, esse setor vai ser prejudicado. O setor de petróleo está sendo prejudicado. Há empresas de petróleo que, se o preço do barril petróleo Brent cair mais, vai falir muitas empresas americanas de exportação de petróleo. E o preço do petróleo hoje já caiu de novo. Nós estamos vendo na bolsa agora, está chegando a $30 o barril de petróleo Brent. Empresas não conseguem fazer o custo de produção com $30, elas precisam com um preço maior. Ou seja, e nos bancos agora estão prevendo que ela caia para $20 o petróleo. Ou seja, pode gerar uma crise do petróleo mundial, fora o que nós já estamos vivendo com o corona. O problema disso tudo agora, nós temos que sentar e analisar agora
qual que vai ser o impacto econômico disso tudo, porque o desastre já está alarmado. O problema agora é qual vai ser o prejuízo que isso daí vai deixar para nós. Economia parada, aeroportos fechados, não tem voos internacionais todos fechados, a Itália praticamente entrou em recessão. Fronteiras fechadas. Vamos agora assim, qual vai ser a estimativa do prejuízo? Que prejuízo vai ser? Vai. Agora, essas empresas vão se recuperar rapidamente? O PIB do Brasil vai ser afetado? Porque há um dilema. O negócio é eu chegar e falar para você, olha, não almoce hoje num restaurante caro, deixe de almoçar. Mas você ainda tem capital para almoçar, você apenas não almoçou, mas o PIB já diminuiu. Outra coisa é você falar, eu não tenho dinheiro para almoçar hoje. Então, o mercado ainda, nós temos pessoas que têm capital para fazer, mas estão tirando o capital e preferindo não fazer. Agora, o momento é pensar e refletir qual será o impacto toda essa mobilização nacional e internacional e qual será o prejuízo dessas empresas. O prejuízo, se vier um prejuízo maior do que esperamos, pode ter certeza que a crise alarmou. E de fato, nós acho que esperamos um prejuízo gigantesco para o mercado e nós temos só que estar preparado. Porque na crise também vem as oportunidades, mas oportunidades elas vêm a longo prazo, a crise ela vem de imediato, né? Então nós temos que estudar muito bem. Nós falamos agora, cautela nos gastos, cautela nas coisas, porque o mercado está muito sensível às coisas. As pessoas não vão poder deixar de consumir, mas consumir com modo agora não é nem racional, é até um pouco mais travado. Nós não podemos viajar agora, nós não podemos ficar em um lugar muito público, isso tem uma contenção de gasto. Para nós isso ajuda, mas para o PIB do Brasil, o PIB internacional, vai prejudicar e muito, né? Agora a gente tem que ver, nós só vamos ver agora no próximo trimestre, ou seja, em julho, em agosto, é que nós vamos sentir de fato o impacto negativo disso tudo. Então, até agosto, creio que nada se melhore, nada se defina por enquanto. Um assunto que certamente vai ser afetado com toda essa crise vão ser os empregos. E agora, a gente já falou sobre o emprego aqui no Giro de Notícias e vamos falar sobre as oportunidades disponíveis no PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. Hoje nós temos uma vaga para zelador, uma vaga para vendedor de porta em porta, uma vaga para técnico de enfermagem e uma vaga para eletricista para veículos. Lembrando que mais vagas você confere no portal jacareí.sp.gov.br ou pessoalmente no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro, e atende de segunda a sexta, das 8 às 4h30 da tarde. Ramon, a perspectiva é que a gente tenha melhoras daqui, a gente veja, né, na verdade, os resultados daqui 3 meses, mais ou menos. Como que isso vai impactar? Por exemplo, a gente está falando de mercado, de ação, de um modo mais global. Agora, como que isso impacta na vida do cidadão aqui de Jacareí? Os preços podem aumentar, a inflação pode subir. Como é que a gente vai sentir isso no bolso aqui na ponta? Só deixa eu complementar a pergunta dela. A empregabilidade também vai ser afetada, certamente, com tudo isso. Vai. Tudo, nós falamos, esse é um efeito, quando tem uma crise, é um efeito manada. Vamos supor, no supermercado, você vê pessoas comprando 5 sacos de arroz de 5 quilos, outras pessoas também, e você automaticamente vai fazer o mesmo, porque as pessoas, você vai achar que está numa crise mesmo e vai comprar. Isso é o efeito manada, então é uma leva. E essa leva, ela vai gerar quando nós éramos na época da inflação, ou seja, falta demanda, falta serviço, falta oferta das coisas. Isso vai gerar que empresas como o supermercado tenham falta de alimentos, porque não está chegando. O que isso gera? Quando você tem falta de demanda, falta de oferta, ou assim, uma demanda menor do que a procura, você tem aumento de preços, isso é teoria da economia, teoria de preço. E isso daí faz com que, sim, de fato, aumente o preço. Nós estamos vendo o barril de petróleo cair tanto e as pessoas perguntam, mas por que ainda estou pagando caro na gasolina? Por que ainda estou pagando caro? Porque, de fato, isso é uma guerra entre empresas e indústrias de petróleo. Não vai haver diminuição do petróleo para nós. Isso daí não vai, nós ainda vamos manter o mesmo ritmo. Nós temos que tomar cuidado, sim, de fato, do emprego. Porque essas empresas de indústria de aviação, temos muitas pessoas daqui que vão trabalhar lá fora. Então, por exemplo, tem empresas aéreas que tem muitos brasileiros, empresas internacionais,
11 mil funcionários estão diminuindo para 6 mil funcionários, 5 mil funcionários, a metade da mão de obra. Ou seja, de fato, o desemprego, nós vamos ver pelo CAGED agora que vai soltar, que pode ser que nós vamos ter um desemprego aumente agora devido a esse fator. Nós temos alguns economistas que estão estudando a economia criativa, porque quando você está na falta de emprego, registrado, CLT, você cria oportunidades de emprego e você vai inovando. E isso, daí o Brasil e Jacareí, São José, áreas da região, elas têm se inovado bastante. E quando nós temos crise, as pessoas fazem o que fazem de bem, fazem confeitarias de bolo na própria casa, vendem salgados para a padaria, se arruma a economia criativa. Então eu creio que muito mais agora vai depender de cada um tentando sua renda, porque o desemprego nós vamos sentir que o CAGED, eu acho que vai trazer uma negação para nós em relação à taxa de emprego. E nós vamos ver cair um pouco sim, mas nós estamos vendo certos setores da economia tentando já injetar dinheiro, injetar liquidez, a Caixa Econômica injetando liquidez no mercado imobiliário, dando crédito. Então a população agora ela vai ter mais chance. Queremos prolongar então o seguro-desemprego, medidas emergenciais estão sendo tomadas. Isso faz com que a economia ela não sofra tanto um impacto negativo. Como eu disse agora há pouco, as empresas podem sofrer um prejuízo agora, mas se o governo injetar e fizer propostas imediatas e vir com reformas, dando otimismo ao mercado, as empresas que estavam para falir, ela começa a ter um novo ânimo, ela começa a ter crédito, volta o reinvestimento novamente e tudo volta a se estabilizar. Mas como nós vemos, a crise quando vem, ela vem feio. E para você recuperar toda essa queda, ela vai demorar. A Bolsa estava com uma expectativa de chegar a 130 mil pontos esse ano. Agora a expectativa é que ela não chegue a 100. Porque a queda que ela teve, nós chegamos aos 70 mil pontos. Naquela metade do que nós estamos num patamar como se nós estivéssemos em agosto de 2018. Ou seja, nós retroagimos anos atrás. Então nós precisamos agora tomar medidas e ficar atentos às medidas governamentais. Nós temos que cobrar agora o nosso executivo, o legislativo, para que possamos tomar medidas emergenciais e que isso não deixe afetar os empregos. Por exemplo, nós também temos empresas, nós estamos segurando assim, as coisas, estamos no prejuízo, mas seguramos as pontas, porque as coisas esse otimismo que nós temos que ter nas coisas é que não deixa o mercado afundar mais, porque nós falamos, o mercado ele é euforia, otimismo, pessimismo. Então, quando o mercado está em euforia e otimismo, ele vai subindo gradualmente, mas quando o mercado está pessimismo, ele cai, ele derrete, ele não cai. Então, assim, a gente tem que eu não queria ser um guru mal, mas nós temos que ter precaução no índice de desemprego, que eu acho que vai acontecer sim. Empresas da linha de aviação já estão reduzindo sua mão de obra em 50%, quase todas estão fazendo isso, e algumas ainda famosas do mercado estão para decretar falência ou recuperação judicial. Então, nós estamos sofrendo impactos assim, negativos, mas nada que nós devemos assim, achar que isso é o fim do mundo, achar que isso não é irreversível, porque não é, já passamos por piores e saímos melhores disso. Então, acho que essa crise ela vai dar um viés de reformas, ela vai mudar muita coisa nós vamos ter que cobrar muito mais os nossos governantes para que possam fazer medidas emergenciais agora, imediato. Não tem o que esperar mais. O que já poderíamos esperar, já esperamos. Não tem como mais esperar. Obrigada pela sua participação aqui, Ramon. É isso aí, vamos desenvolver ainda mais a criatividade e sem perder esperanças, porque nós somos brasileiros. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conversar sobre a declaração do imposto de renda. O Bom Dia volta já.